Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o ano da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir-me em paz, pois o teu servo, despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação, que prevaleceste à vista de todos os povos, luz para revelação dos gentios e a glória para o teu povo Israel. Verso 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e da graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Podem se sentar? Querido e querida, a história vai nos dizer e vai nos relatar dois personagens, Simeão e Ana. Ambos estavam no templo, e o texto, como também a história, vai nos relatar a vinda de Jesus. Mas nós temos que entender por que eles estavam no templo. O templo, aqui, antes de ser templo, ele fora uma tenda. A história começa mais ou menos quando Israel vai sair e deixar o Egito. Diz o texto, como também a história, que Deus havia dito a Moisés: assim que tirar este povo de lá com a mão forte do Senhor, você virá e se apresentará no Monte Sinai, aonde eu vou te dar leis. Leis essas que devem ser obedecidas. Leis essas para que eu habite no meio do povo. Diz o texto e a história que Deus aqui está fazendo duas coisas. A primeira coisa, colocando parâmetros para que ele possa habitar no meio do povo, porque sem lei não há transgressão, ok ou não? E aonde há obediência, ali haverá uma recíproca de bênção. A história vai nos dizer que Deus queria habitar no meio do povo, e para habitar no meio do povo, Deus vai dar a Moisés figuras que ele vai ver no monte. Essas figuras eram pintadas, e depois de pintadas, essas
esses utensílios eram fabricados para se colocar no templo do Senhor, ou melhor, na tenda do Senhor. Diz o texto que Deus vai dar parâmetros sobre como deveria ser a tenda, e essa tenda, ela era móvel. Aonde quer que os israelitas iam, a tenda ia. Conforme eles andavam, conforme a nuvem que pairava sobre eles, como representando que eles estavam debaixo da vontade de Deus, conforme a nuvem andava, eles andavam. Conforme a nuvem parava, eles paravam. O sinal de Deus, após o Sinai, vai ser duas coisas. Quem já passou por algum deserto, viajou e viu o deserto, sabe que o deserto é muito seco. O deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. É por isso que Jacó, ele vai colocar uma pedra como sua cabeceira. Por quê? Porque a pedra, ela retém calor. Ela retém calor. Pode ver que quando muda o tempo, você, na sua casa, não vai sentir de imediato frio. Por quê? Porque as paredes estão quentes e o ambiente em casa ainda está quente. E isso leva tempo para a parede se esfriar e você sentir o frio que propriamente está sendo ou acontecendo. Então, Deus vai enviar uma coluna de fogo à noite para aquecer o seu povo, e Deus vai enviar uma nuvem para guardá-los do sol. Só que o sinal da nuvem era sinal da aprovação de Deus. A nuvem era sinal da aprovação de Deus, ou que Deus estava junto com o seu povo. E eles andavam, diz o texto, a história, que eles andavam conforme a nuvem andava. Se a nuvem baixasse, era sinal de Deus, que agora era sinal de parar e desmontar acampamento. Eu quero que você imagine 3 milhões de pessoas tendo que montar tenda e habitar em tenda. E quantas vezes, segundo a história, o Midrash vai nos dizer que a nuvem parou, pousou, e depois de pousar ela levantou, como se fosse no mesmo dia. E eles já haviam desmontado o acampamento, eles já estavam montando as suas tendas, eles já estavam montando o tabernáculo, ou a tenda de Deus, ou a casa de Deus, e eles tinham que rapidamente se organizar e continuar seguindo a nuvem do Senhor. E diz a história que Deus se manifestava dentro da tenda a que ele havia determinado a Moisés. Dentro da tenda havia uma arca, chamada Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Certo é que Deus, quando ia falar com Moisés, ele fazia uma fagulha da glória dele se manifestar entre os dois anjos da arca. Consegue filmar a arca aí? Uma fagulha chamada de Shekinah era colocada entre os dois anjos, e ali Deus falava com Moisés e se revelava a Moisés, dizendo a vontade dele para aquele período que eles estavam passando. Então, o texto e a história vai nos dizer que Deus está habitando com o povo em movimento no meio do deserto. E sabe que eu amo em Deus? Tem deserto que não é o diabo que nos coloca, é Deus que nos coloca. E nesse deserto nós vamos ver a manifestação e a graça de Deus em nossa vida. Diz o texto, a história, que passado anos no meio do deserto, eles vão agora ver uma nova liderança. Quem é a liderança após a morte de Moisés? Josué. Josué conquista a terra prometida, e conquistando a terra prometida, ele vai em direção a uma cidade chamada Siló. Diz a história que eles vão ter guerras e conflitos grandes e pequenos, pois conforme eles andavam, haviam tribos, haviam clãs de pessoas que estavam na terra naquele período.
E diz a história que quando Josué chegava, Deus havia dito para ele: conquiste a terra qual eu vou colocar diante de você. Então ele teria que expulsar esses povos de lá e habitar na terra que Deus estava dando. Então tinha guerras. Não é porque Deus nos prometeu algo que não vai ter guerra no meio do caminho. Guerras grandes, guerras pequenas, conflitos grandes, conflitos pequenos. Diz a história, como também o texto, que a Arca da Aliança vai chegar em Siló. Em Siló, Deus vai habitar no meio do seu povo. E agora, todo aquele que quisesse sentir a presença de Deus, deveria ir a Siló. Quem não se lembra de uma mulher chamada Ana? Ana era estéril. E diz a história que ela vai 15 anos para o templo. 15 anos ela está subindo ao templo. A tenda que estava ali em Siló. Diz a história e o texto que ela está lá em Siló. Está lá em Siló, dizendo: Deus, tudo que eu quero é ter um filho, eu quero gerar. E naquele dia Deus vai se manifestar a ela. E quando Deus se manifesta a ela, Deus vai dar um sinal através do sacerdote, que ela seria mãe de filhos. Então a tenda era sinônimo de resposta. Mas para se ouvir a voz de Deus, deveria haver um quebrantamento de alma. Havia a necessidade de oferecer o melhor culto, dizendo: Deus, eu me esvazio de mim, para que o Senhor possa trazer em mim a resposta que eu preciso. Ana fez isso. Ela se esvaziou, ela se entregou, ela abriu a sua alma para que Deus viesse em favor da vida dela. Ó, coisa boa! O texto vai nos dizer que Ana aqui, ela vai receber uma palavra do sacerdote: vai-te em paz, porque o menino vai nascer. Diz que esperado 9 meses, o menino nasceu. Ela leva para o templo. Diz a história que agora Deus vai olhar para Ana, que vai entregar o seu filho Samuel. Samuel vai crescer dentro da tenda. Samuel vai amadurecer no meio da tenda. E diz a história que Samuel vai ver tudo de errado que os filhos de Eli faziam. Porque uma coisa é o sacerdote, outra coisa é o filho de sacerdote. Nem todo filho de sacerdote é sacerdote. Nem todo filho de pastor é pastor. Nem todo filho de obreiro é obreiro. Então, o texto diz que os filhos de Eli ofereceram fogo estranho diante do altar de Deus. E Deus agora vai querer punir a esses meninos. Só que sabe que mexe com a minha cabeça? É que os filhos de Eli já não tinham mais compromisso com o altar. O altar que é santo, separado, bendito seja para o Senhor. E diz a história que quem cuidava dos afazeres e ajudava os afazeres era Samuel. Samuel cresceu vendo tudo de errado. Sabe o que mexe com a minha cabeça? O que mexe com a minha cabeça é ver um homem chamado Adão tendo tudo para dar certo, dando errado. Tendo tudo para dar certo, dando errado. Quem não se lembra de Adão, plantado no jardim, agora desobedece à voz do Senhor. E a história vai nos dizer que agora se repete a história. Porque posso ser sincero para você, o diabo sabe o seu ponto fraco. Ah, pastor, não tem um ponto fraco. Tem. Você talvez seja como Paulo dizendo: eu sou ferido pelos aguilhões. Aí Deus vai dizer: Paulo, minha graça te basta. E o diabo sabe aonde trabalhar para te enfraquecer. O diabo sabe onde trabalhar para te esfriar. O diabo sabe onde trabalhar para te abater. O diabo conhece. E, se o diabo tem algo que nós não temos, é paciência. Ele fica olhando. Quem não se lembra de Jó, diz o texto que Deus vai olhar
para Satanás, vai dizer: da onde vem Satanás? Diz: de andar e rodear a terra. E ele diz: observaste o meu servo Jó? Ele vai dizer: andei analisando a vida dele, andei vendo a vida dele. Aí Deus vai dizer: eu conheço quem é Jó, é fiel, temente, desvia do mal, é alguém fiel, é alguém que anda segundo a minha vontade. Diz a história, deixa eu voltar o texto, que Samuel vai crescer vendo tudo de errado. E diz a história que Samuel vai fazer tudo o que é certo. Por quê? Porque os filhos de Eli estavam se prostituindo, roubando oferta, fazendo tudo que não presta na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que antes que se apagasse a lâmpada de Israel, Deus levantou a Samuel para fazer a diferença. Diz então que agora a casa de Deus tem a nova esperança. Qual é a esperança? Samuel. Morre Eli, morre Finéias, morre seu irmão. Diz a história que agora a casa de Deus está sob nova direção. Quem é o diretor da casa? Samuel. Samuel agora é o profeta, juiz e sacerdote para aquele povo. Diz o texto sagrado, então, que o povo ainda vinha à casa de Deus, ou à tenda, ou à habitação que Deus estava, para buscar a palavra através de Samuel. Mas a arca da aliança, que representava a presença de Deus, havia sido tomada pelos filisteus. Quem não se lembra que os filisteus haviam batido Israel, subjugado Israel? E não só isso, a história vai nos dizer que os filhos de Israel haviam se afastado do Senhor, e por se afastar, Deus permitiu a arca ir embora. A arca da aliança vai no meio dos filisteus. Então, eu quero que você entenda algo simples. Na tenda, havia tenda? Havia. Havia palavra profética? Havia. Mas não havia mais a presença de Deus através da arca. E diz a história que a arca está no terreno do inimigo. E Deus é tão bom, meu irmão, que aonde a arca chegava, dava uma crise de hemorroide e de rato. Aonde a arca chegava, dava uma crise de hemorroide e de rato. Ao ponto de 5 reis dizer: a arca de Deus tem que ser cuidada por aquele que é de Deus. A presença de Deus só se cuida quem é de Deus. Diz o texto e a obra, diz o texto e a palavra, que agora eles vão enviar a arca de Deus, que vai parar em Kiriat Jearim. E parando em Kiriat Jearim, o texto e a Bíblia Sagrada diz que Israel vai se voltar contra Samuel. Quem se lembra de Samuel, diga amém. Quem se lembra de Samuel, diga amém. Samuel vai envelhecer. E o povo que buscava a palavra profética de Samuel agora, já não consegue ter a mesma palavra profética através dos seus filhos. E diz o texto que eles vão se voltar contra Samuel. E vão dizer: Samuel, nós queremos um rei para habitar em nosso meio. Diz o texto, como também a história, agora que Samuel está olhando para aquele povo e se indigna. Por quê? Porque até aqui Israel tinha um governo teocrático. Deus governava o seu povo através da sua mão. A partir daqui, eles vão querer um rei. E agora, Deus vai olhar para Samuel, que está indignado em oração. Sabe o que Samuel vai fazer? Samuel vai orar. Vira para o teu irmão e diga: vai orar. Samuel vai orar. E quando Samuel vai orar, diz o texto sagrado que Deus vai dizer para ele: Samuel, fica em paz, tranquilize, relaxa. Fica tranquilo, Samuel, relaxa. Eu gosto. Diga glória a Deus. Só para não ficar chato, diga amém. Presta bem atenção. O texto diz que Samuel agora vai receber a direção de Deus. Amanhã eu vou levantar o rei. Diz a história que alguém perde a melhor das suas ovelhas. E quando se perde, manda-se buscar alguém que tem a responsabilidade para cuidar das ovelhas. Diz a história que pai de Saul vai perder o melhor das suas ovelhas. E agora Saul vai procurar as ovelhas. Resumindo a história, ele chega na casa de Samuel. Samuel vai lhe ungir rei. Agora ele é rei.
sobre Israel. Diz o texto, a história, que Deus prepara o cenário e lhe introduz como rei de Israel. Mas sabe o que mexe com meu coração? É que todo o reinado de Saul, ele nunca se preocupou com a presença de Deus. Ele não se preocupou com a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Durante 20 anos ela fica escondida. E agora o texto vai nos dizer que Deus vai rejeitar a Saul e vai dizer: eu quero um novo rei para mim. Eu quero um rei segundo o meu coração. Eu quero um rei que busque-me. Eu quero um rei que me tema. E diz a história que Deus vai olhar para Samuel, vai dizer: Samuel, até quando vai ter dó de Saul, sendo que eu rejeitei? Diz o texto e a história que agora Saul vai, ou melhor, Samuel vai receber a direção de descer na casa de Jessé, o belemita. E quando ele chega na casa de Jessé, o belemita, diz a história que começam a se passar os filhos do mais forte, o mais belo, e dessa a sequência dos mais novos, porque era costume do filho mais velho ser aquele que seria tido como primogênito e cuidador das coisas de seu pai. Então passa Eliabe, o mais belo, bonito, formoso. Diz o texto que Samuel vai pegar o chifre de azeite dele para ungí-lo. E quando ele pega o chifre de azeite dele, Deus olha e diz: espera lá, Samuel, você está olhando a aparência, mas eu conheço a essência de quem está ali. Oh meu Deus, como eu amo. Deus não te vê como o homem vê. Deus te vê por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. Deus te escolheu por aquilo que você é. Presta bem atenção. Diz o texto sagrado que vai passar Eliabe, Abinadab, Samar, Radai, Ozem. Vão se passar os irmãos de Davi. E quando se passam os irmãos de Davi agora, diz o texto que ele vai dizer: não resta ninguém. Ele diz: resta um, só um. Quem é ele? É Davi, está no campo. É Davi, está no campo. Davi vai ser ungido rei. Mas Davi não se precipita. Davi volta e fica no campo. Porque o que Deus não precisa é da nossa ajuda. Deus precisa do nosso posicionamento. Se você se posicionar, fica tranquilo que as coisas vão acontecer para você. Se você se posicionar, fica tranquilo que a porta abre, a libertação vem, o socorro chega. Aquilo que aos teus olhos não havia jeito, agora vai ter jeito, porque Deus vai olhar para você e vai fazer a diferença. Presta bem atenção. O texto diz que Davi cresce, Saul morre. Resumindo, Davi se torna rei. E agora Davi vai dizer: quer saber? Eu não quero reinar sozinho, eu quero reinar com a presença de Deus. Ele manda buscar a arca da aliança. Diz o texto sagrado que Davi vai querer construir um templo. E Deus diz: não vai construir, Davi, porque nas tuas mãos há sangue. Davi não pode estabelecer o templo. Então ele vai dar ao seu filho Salomão as condições necessárias para construir o templo. Ele lhe dá dinheiro, ele lhe dá artesãos, ele deixa tudo preparado para que o templo de Deus estivesse estabelecido. E aonde vai se estabelecer esse templo? Em Jerusalém. Mais propriamente no Monte Moriá, no cume deste monte, aonde Abraão subiu para sacrificar o seu filho Isaque. Lá em cima ele vai construir um templo. E quando ele constrói o templo lá, ele vai pegar a arca da aliança e vai pôr lá. Então todo Israel vai se preocupar em subir para Jerusalém. E subindo para Jerusalém, eles veriam Deus e sentiriam Deus, sacrificariam a Deus, teriam experiência com Deus. E diz a história e o texto que esse templo vai ser destruído. Quando esse templo é destruído, agora se levanta a
Ageu para dizer: reconstrói o templo, refaz o templo, porque Deus quer habitar no templo. Diz a história que eles reconstroem o templo. Diz o texto e a história então, que agora eu chego onde eu queria chegar, no cerne da mensagem. Aonde? O templo aonde Deus habita, o templo onde Deus habita. E por que Simeão estava no templo? Porque ele sabia que lá Deus o via e o deixava o ver. Ou melhor, era onde ele tinha experiência com Deus, chamado de lugar sagrado, lugar onde Deus se manifesta. Ele vai para o templo, vai buscar em Deus a presença de Deus. Quando ele chega no templo, meu Deus, Deus lhe faz uma promessa. E qual é a promessa? Os teus olhos, os teus olhos, os teus olhos, os teus olhos verão a redenção de Israel. Quem vem para o templo tem promessa. Pode passar tempo, pode passar, mas aquele que tem promessa sabe que não pode sair do tempo, porque é onde Deus se manifesta. Urabacanto remanaia, urabacanto nebrifácio como núbia. É no templo que Deus se revela. É no templo que Deus habita. É no templo onde nós temos comunhão. É no templo onde nós temos intimidade. É aqui que uma palavra é liberada sobre a tua vida, e aquilo que era contrário à tua vida se torna a favor da tua vida. É por isso que você tem que congregar. É por isso que você tem que estar na presença de Deus primeiro, porque o templo é onde Deus escolheu para habitar. Eu não entendo esse povo que diz: eu sou desagrejado, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de um líder espiritual. Eu não entendo, eu não consigo entender esse povo que vive olhando e dizendo: eu me decepcionei, por isso não quero mais saber de igreja. Eu me decepcionei, por isso não quero mais saber de pastor. Eu me decepcionei, é por isso que eu estou em casa, é por isso que eu estou na internet assistindo. Quantas pessoas pela internet, Caio? 400, 300? 400 pessoas pela internet. Eu me decepcionei, por isso não quero mais saber de ninguém. Eu me decepcionei, por isso eu não quero saber mais de congregar. Mas o texto vai nos dizer que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo. Vira para o teu irmão e diga: continua firme. Não deixa ninguém te contaminar. Olha para mim. Não deixa ninguém mudar aquilo que você é. Não deixa ninguém deturbar aquilo que você é. Por quê? Porque se você se manter firme, justo na presença de Deus, Deus vai conceder o desejo do teu coração. Ele era justo e piedoso, e ele esperava. Qual era a sua vontade? Eu quero ver o Redentor de Israel. Eu quero ver aquele que há de vir. Meu Deus, sabe que mexe com a minha cabeça? É que o tempo passou, mas ele não mudou. E se tem algo que mexe com a gente, é o tempo. O tempo fere, o tempo machuca, o tempo nos deixa mal. O tempo muitas vezes nos muda pelo interior, o interior da gente. Vira para o teu irmão e diga: deixa o tempo passar. Aproveita o tempo para congregar. Aproveita o tempo para jejuar. Aproveita o tempo para buscar a Deus. Aproveita o tempo
tempo para se envolver com Deus. Aproveita o tempo para estar na presença de Deus. Diz o texto sagrado que o Espírito Santo era sobre ele. O Espírito Santo era sobre ele. Mas como que o Espírito Santo é sobre ele? Sendo que na antiga aliança o Espírito do Senhor só era dado a três categorias de pessoas: a rei, a sacerdote e a profeta. A rei, a sacerdote e a profeta. Jesus aqui havia nascido, mas não havia crescido para dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quem está no templo recebe o Espírito Santo. Eu vou falar de novo: quem está no templo recebe o Espírito Santo. Quem está cultuando recebe o Espírito Santo. Quem está na presença recebe o Espírito Santo. Oh, fora lhe revelado pelo Espírito. O Espírito que estava sobre ele vai dizer: fica tranquilo, porque o desejo do teu coração será atendido. O desejo da tua alma será atendido. Aleluia! Aleluia! Namassuminarauetsa pravassominagasia. Emidarabarachandaraia. Qual era a mensagem do Espírito Santo? Você não vai morrer antes da promessa se cumprir. Você não vai morrer antes daquilo que Deus te prometeu acontecer. Quem está no templo recebe. Quem está no templo tem intimidade. Quem está no templo faz a diferença. Quem está no templo elevará seminaragachandaracaia. Emiduiataia seminagassuriandaramanturga. Quem está no templo sabe que antes que passe o tempo determinado por Deus, aquilo que foi prometido acontecerá. Volte a congregue mais, ore mais, jejue mais, busque mais, porque o que Deus não deu para muita gente, Ele vai dar para você. Oh meu Deus, oh meu Deus. O pastor bispo Rafael Lucas disse algo para mim. Eu disse: está certo, eu creio. Ele disse: se tem algo que Deus não vai negar para a gente, é se pedirmos almas para Ele. Isso Deus não nega. A segunda coisa que Deus não nega é se você pedir o Espírito Santo. Pode ser que ninguém tenha, mas você vai ter. E te prepara para ter relacionamento com Deus. E te prepara para conhecer a Deus. E te prepara para ver o que ninguém vê, sentir o que ninguém sente, para ter as manifestações do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a vida de alguém. Descansa o teu coração, pois enquanto você está no templo, Deus te dá do Espírito dele para poder ver a promessa se cumprir, se cumprir, se cumprir, se cumprir, se cumprir, se cumprir, se cumprir. Diz o texto, capítulo 2, verso 27. E movido pelo Espírito. Vira para o teu irmão e diga: não se mova por você. O coração do homem é enganoso. Não se mova pelos teus olhos. Ló vai olhar e vai ver Sodoma e Gomorra. Diz que é bela, é formosa, é uma terra abençoada. Mas Deus não estava naquilo que estava aos olhos de Ló. E às vezes nós estamos de olho naquilo que Deus não quer. Às vezes estamos desejando aquilo que Deus não deseja para nós. E eu tenho uma notícia de Deus para você: se mova por Deus. Vira para o teu irmão e diga: se mova por Deus. Eu amo a Bíblia Sagrada, meu irmão. Eu amo a Bíblia Sagrada,
Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28, vai dizer: pois nele nós vivemos. Vira para o teu irmão, diga: tem vida para você que está no templo. Tem vida para você que está no templo. Chega de sobreviver. Sobreviver é uma coisa, é ver o dia passar, é não ter perspectiva, é não ter esperança. Mas quem está em Deus vive por Ele. Aí ele vai dizer: nós não só vivemos, mas nós também nos movemos. Nós nos movemos através dele, para ele, por ele. Para semi daracana lamassúria, elebaracia daracana. Eu estou sentindo a presença. Dominácia, eminaia doia seminagaia. Se mova por ele, exista por ele. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou tomar o controle da tua LS, que é de Jomilé. Elevaracia daia pô, elidaracia doia tá, que é de daia sominaraué, ai, ai, ai. Vira para alguém e diga: se mova por ele. E ele movido pelo Espírito. Ainda tem gente movida pelo Espírito. Ainda tem gente direcionada pelo Espírito. Ainda tem gente que ouve a voz do seu Senhor. Ainda tem gente que tem relacionamento com Ele. Oh, coisa boa. E ele movido pelo Espírito, ele é levado. Vira para o teu irmão e diga: Deus vai te levar. Deus vai te levar no lugar da bênção. Eu já vi alguém dizer assim: fulano de tal estava passando na linha vermelha, na linha amarela, no Rio de Janeiro, e uma bala perdida lhe encontrou, e agora fulano morreu. Aqui Deus está nos dizendo que aquele que está abaixo, aquele que está sobre a ponta, aquele que está... Salmo 91, vamos lá. Oh, meu Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tudo pode-se dizer: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, em meu Deus, o Deus em quem eu confio. Eu não sou movido por homens, eu não sou movido por toque, eu sou movido pela presença. Oh, manaia doia siminagaia dominagaia siminagaia. Ele é movido. Vira para o teu irmão e diga: seja movido por Deus. Ser movido por Deus é melhor do que ser movido pela tua vontade. Ser movido por Deus é ser levado aonde Deus quer que você chegue. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: fica tranquilo, eu estou te colocando aonde eu te prometi. Daia semi da graça, é me daia doia daia tá. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Ele é. O que dele por ele, para são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só por ele, para ele. Porque dele, por ele, para
Ele pega o menino, levanta o menino, consagra o menino. Só que ali havia uma profetisa, mulher de Deus, separada, ungida, cheia da graça. Ela é Maracia Dorevaraçaio, que havia perdido seu marido, mas não foi por causa da peca que ela deixou de congregar, não foi por causa do tempo que Simeão deixou de congregar. Ela diz: quer saber, eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu me sirvo a Deus pelo que Ele é. Eu vou congregar, eu vou congregar, eu vou congregar, eu vou congregar. Mas tô aqui, eu tenho marca, mas eu tô aqui, eu não vou deixar de estar por causa do tempo, e nem por causa das marcas, nem por causa da marca, nem por causa do tempo. Eu vou deixar de servir a Deus do templo. Saber e o conhecer de Deus, oh, insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Sabe o que o texto vai dizer? Fica aí. Nunca deixar o templo. Adorava a Deus. Vira para o teu irmão e diga: veio para adorar. Então te prepara para ver Deus trabalhar ao teu respeito. Talvez você não entendeu, você não veio para pedir, você veio para adorar. E à medida que você adora, Deus trabalha naquilo que você pediu. Talvez você esteja aqui dizendo: faz tempo que eu estou à espera que o milagre deixe estar. Continua sendo quem você é, carregando marca mesmo, tendo dor mesmo, tendo conflito. Aqui é o lugar de Deus curar, é o lugar de Deus restaurar. O templo é no templo que as coisas vão acontecer. Vira para o teu irmão e diga: o que Deus vai te dar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diga para ele: Deus curou o paralítico que estava na porta do templo, para ele entrar no templo louvando e adorando, 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 louvando e pulando, louvando e dizendo: Ele é grande, Ele pode, Ele faz, Ele muda, Ele restaura. Eu não era, agora eu sou, eu não tinha, agora eu tenho. O que Deus vai fazer? Vai te colocar para dentro do templo. Pra sempre, amém.
Enquanto você adora, Ele começa a te dar presentes. Enquanto você adora, Ele começa a abrir portas. Enquanto você adora, Ele quebra cadeias. Isso. Amém, amém. Eu estou ouvindo um barulho de igreja. Oh. Tem barulho de língua estranha. Tem barulho de igreja. O templo ainda está de pé. O templo ainda está de pé. O templo ainda está de pé. Ele está na casa. Nesta noite tem gente que vai sair daqui de posse de um renovo, de um fortalecimento espiritual. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: no templo ainda há manifestação. Receba da presença daquele que pode, receba da presença daquele que é, receba da presença daquele que muda, receba. Os crentes do glória, vem no glória. Os crentes do aleluia já chegou. Os crentes da glória já chegou. Enquanto estamos aqui, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, cadeias estão sendo quebradas. Profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo. Mas quando profetizar, profetiza.